Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Helena e o tema que vos trago hoje no Psicologicamente Falando é o luto. O luto é um processo cognitivo e psicológico no qual a pessoa é confrontada com a perda de alguém significativo, ou seja, alguém de quem gostamos, e por isso é experienciada uma tristeza intensa. Este processo de luto é difícil e doloroso e há alguns fatores que influenciam o mesmo. Por exemplo, a idade da pessoa que morreu, o tipo de relação que tínhamos com ela, se a morte foi ou não foi traumática, se foi ou não esperada. Atualmente, esta crise pandémica veio também colocar desafios acrescidos ao modo como vivenciamos o luto. Primeiramente, o Covid-19 trouxe consigo algumas mortes não esperadas, como por exemplo de pessoas que não estavam num processo de doença ou que não estavam numa fase grave da patologia e, portanto, ao serem contagiados por este vírus, em alguns casos tiveram uma deteriorização rápida do estado clínico, não concedendo então tempo para os seus familiares se irem preparando para esta possível perda. Por outro lado, o facto das visitas hospitalares estarem reduzidas, impossibilitando amigos e familiares de visitarem o seu ente querido, também dificulta a percepção da gravidade da situação clínica. Em alguns casos, os familiares também podem eles estarem contagiados pelo Covid-19 e, portanto, terem de estar em isolamento, não podendo sequer despedirem-se do seu familiar. É então o último adeus que lhes foi roubado, um último adeus que nunca foi dito. Isto é vivenciado com uma tristeza profunda, culpa e raiva. Raiva por esta doença e por todos os desafios que ela coloca. Culpa por não estarem lá quando o seu familiar mais precisava. Por sentirem que este morreu sozinho, sem a sua companhia. E por outro lado, culpa por sentirem que não conseguiram proteger suficientemente bem o seu familiar e por acreditarem, em alguns casos, terem sido elas a transmitir o vírus. De facto, nada disto é responsabilidade sua, nada disto foi uma escolha sua. No entanto, é normal que se sinta desta forma, é normal que estes pensamentos e estas emoções estejam presentes. Verifica-se igualmente que no caso de alguns familiares estarem positivos à Covid-19, não podem então ir ao funeral. Isto deixa um sentimento de solidão e profundo vazio. De facto, as cerimónias fúnebres são importantes para integrarmos a realidade da perda e também elas têm agora um conjunto de restrições. Nomeadamente, o número de pessoas que podem ir ao funeral é agora restrito e há uma limitação, então, no apoio social que poderíamos receber. Num momento em que o apoio social é essencial, em que um abraço significa tanto. E acabamos por nos ver privados deste mesmo abraço devido às medidas de distanciamento social ou mesmo ao isolamento social. Por outro lado, a proibição da abertura de caixão, bem como o não acompanhamento hospitalar, pode originar sentimentos de negação e descrença, originando também, possivelmente, lutos mais prolongados. Muitas vezes ouvíamos os enlutados dizerem que só tomaram consciência que a pessoa tinha de facto morrido no momento em que a viam no caixão. Também as mudanças quanto à celebração da missa fúnebre e o facto de não levarem a roupa que as pessoas tinham escolhido para este momento, coloca também uma percepção de menor dignidade a quando há morte, e isto é sentido com um sentimento forte de injustiça. É importante sabermos que no luto podem estar presentes várias emoções, nomeadamente a tristeza, a raiva, a culpa, o desespero, a descrença e a negação. Estas emoções são legítimas e fazem parte do processo do luto. É importante também que não adie a realização deste processo. É importante permitir que estas emoções estejam presentes, pois mais tarde ou mais cedo estas emoções vão ter que ser processadas e resolvidas.
a não resolução das mesmas tem um impacto na sua saúde física e mental. Tente não se isolar, procure contacto com amigos e familiares, faça-o em segurança, mas faça-o. Se estiver em isolamento, fale ao telefone com familiares, pode recordar memórias positivas com o seu ente querido, falar sobre a morte e mesmo partilhar emoções e sentimentos. Permita-se chorar, não há problema nenhum nisso. Chorar é importante, ajuda a exteriorizar as emoções e também alivia. Aceite também receber o apoio e a compaixão dos seus amigos e familiares, que é essencial neste momento. Seja tolerante consigo mesmo. Perceba que o luto é um processo difícil e que vai demorar o seu tempo. É normal que esteja triste. É sinal que amamos. É sinal que esta pessoa foi de facto importante para nós e que a relação com ela tinha significado. E não se esqueça que as pessoas vivem sempre dentro de nós. Também é importante ser compreensivo com os outros e perceber que os restantes membros da sua família têm formas diferentes de vivenciar o luto. Valorize também o autocuidado. Mantenha as suas rotinas, cuide de si, mantenha as refeições nos horários habituais. Se possível, saia cá fora, apanhe um bocadinho de sol, faça uma caminhada. Apesar do ânimo ser pouco, tente não deixar de fazer aquilo que gosta. Se gostar de tratar das plantas, faça-o. Se gostar de ver uma série, ler um livro, procure não se isolar e fazer também aquilo que é importante. Se não tiver a oportunidade de estar presente no funeral, procure prestar uma última homenagem. Pode acender uma velinha e rezar um bocadinho em homenagem àquela pessoa, ou no caso de não ser religioso, pode colocar a música favorita dessa pessoa, fazer uns minutos de silêncio ou simplesmente pensar um bocadinho sobre ela. Pode também imaginar a pessoa que morreu ou olhar para uma fotografia dela e pensar e dizer-lhe algumas palavras que gostava de ter dito, quase como uma despedida que não teve a oportunidade de fazer. Pode também escrever uma carta dirigida a essa pessoa em que partilha os seus pensamentos, sentimentos e ajuda então a ventilar as suas emoções e acaba por ser um processo quase terapêutico. Esta realidade é dura e difícil e causa de facto muito sofrimento, mas saiba que não tem que passar por isto sozinho. Um psicólogo pode ajudar neste processo. Até quarta-feira. Até lá, cuide-se com carinho.